Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. De acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em 2022, 209.124 pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais, entre depressão, distúrbios emocionais e Alzheimer, enquanto em 2021 foram registrados 200.244 afastamentos. Esse cenário nos mostra a importância de discutirmos questões relacionadas à saúde mental do trabalhador, de modo a mobilizar esforços para prevenir os impactos negativos do trabalho na saúde mental, promover e proteger a sanidade e o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras, assim como dar suporte às pessoas com problemas de saúde mental para que tenham direitos garantidos. Como anda a nossa sanidade mental? Essa pergunta eu faço à professora Mirte Cruz, docente da PUC de São Paulo. A professora Mirte é psicóloga de graduação, com doutoramento em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, pesquisa temáticas ligadas à saúde do trabalhador, em especial burnout, qualidade de vida no trabalho, psicodinâmica do trabalho, gestão de pessoas, orientação profissional e de carreira, tendo publicado livros e artigos na área de gestão de pessoas. Professora Mirte, eu lhe agradeço um monte por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda ao Papo no Auge. Quando é que começa, professora? E aí já inicio nossa primeira pergunta, né? Quando é que começa a sua trajetória pela psicologia, pela docência, pela pesquisa, pela gestão de pessoas? Seja bem-vinda ao Papo no Auge. Muito obrigada, Saulo. Uma honra, uma alegria estar aqui falando de uma temática tão relevante e atual, e a gente fica muito feliz. Muito obrigada. Já respondendo um pouco da sua questão, eu venho de uma tradição antiga que não existe mais, que é a carreira de magistério, o antigo magistério. Então, desde que eu me entendo, meus 14, 15 anos, eu já trabalho com a carreira docente. Então, a universidade, ela foi, digamos assim, um complemento, uma forma de continuar essa paixão pelo ensino, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, que são o tripé da universidade, a gente abraça com muito carinho, Saulo. Que legal, professora. Eu não sabia que a senhora tinha enveredado pelo magistério. Que interessante, hein? Professora, uma bela trajetória. Você estava dizendo que era da Bahia, né? Mais um nordestino que ganha as grandes praças aí, no caso, o sudeste do Brasil. A nossa próxima pergunta, professora, e já entrando nesse tema complexo, que é a saúde mental do trabalhador, né? Hoje, como anda a cabeça do trabalhador brasileiro? Ônibus cheio, múltiplas demandas, cobranças em demasia, falta de perspectivas profissionais, salário baixo, desemprego. Quais são os principais fatores psicológicos que afetam a saúde mental dos profissionais? Quais tensões entre capital e trabalho debilitam mais o assalariado? Nossa, excelente pergunta, Saulo, porque são fatores psicossociais, né? São fatores que estão na realidade da pessoa ali, do trabalhador no dia a dia, afetando, como você citou alguns, né? Como a questão do transporte nas grandes cidades, a deficiência de um transporte de qualidade, e também um panorama um pouco mais amplo, que é a questão de o viver, né, no século XXI e as demandas extenuantes que o trabalho tem exigido das pessoas de modo geral. Então, de um modo geral, assim, bem amplo, a gente está trabalhando com uma perspectiva de que o mundo se complexificou cada vez mais, a pandemia trouxe uma série de desafios nunca antes visto na história recente, e isso fez com que acelerasse já
mazelas antigas, não são mazelas novas, são mazelas antigas e que elas exponencializaram, ou seja, tornaram muito mais graves. Então, temos aí um cenário de cobranças excessivas no trabalho, uma pressão por resultados, uma ganância cada vez mais terrível das corporações, sobretudo dos grandes conglomerados financeiros. Temos aí uma questão nova, que é a inteligência artificial, e como as tecnologias, de um modo geral, vêm gerando uma série aí de fricções entre essa relação capital-trabalho e os desdobramentos disso na subjetividade do trabalhador. Ou seja, o cenário não é bom, os desafios são inúmeros e precisamos sim olhar para essas questões de um modo muito sensível, muito respeitoso e com o panorama da ciência ajudando a pensar em soluções. E é por isso que a senhora está aqui, né, como cientista, ajudando a gente a desenvolver novas soluções para um problema tão grande, tão complexo, tão difícil, né, professora? A minha próxima pergunta tem a ver com sinais. Quais são os sinais de alerta de problemas de saúde mental que os gestores, as organizações devem estar atentos? Existem os sinais individuais, os sinais grupais e os sinais que são do próprio ambiente de trabalho. Então, eu vou começar com o ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho ele é adoecedor, se ele não tem uma ergonomia boa, se ele não tem um bom clima organizacional, se a chefia é tóxica, se existem práticas de saúde, de assédio moral, por exemplo, se tudo isso vai ajudando e já mostrando ali que provavelmente pessoas adoecerão naquele ambiente. E quando você trabalha com o indivíduo em si, você vai ver, então, acometimentos diversos, né? Desde, por exemplo, dores de cabeça, tensão, faltas, né? Muitas vezes a presença de faltas por estresse em demasia, por dificuldade de sono, né? Um sono de baixa qualidade, problemas alimentares, problemas decorrentes ali de um mau funcionamento, digamos assim, do dinamismo mental. Então, você tem uma série de questões que vão se somando. E sintomas psicossomáticos também. Então, o corpo nosso, ele pode produzir sintomas físicos decorrentes de um adoecimento mental, decorrentes ali sinalizando. Vou dar um exemplo, né? Enxaquecas, você pode ter também questões estomacais, que vão se evoluindo até criar quadros um pouco mais agravados, como quadros de gastrites, quadros de infecções, etc. Então, nós temos aí um cenário com uma série de sintomas, mas de um modo geral, o gestor precisa ficar atento se o comportamento do funcionário vai mudando, se ele percebe um pouco mais de tristeza, um olhar vazado, que é basicamente aquele olhar que a gente olha e parece que a pessoa não está nos vendo, você atravessa a pessoa, um olhar vazio, a gente chama de olhar, né, um olhar vazado mesmo, parece que a pessoa ela está de corpo presente, mas ela não está ali. Então, tudo isso pode ir sinalizando uma preocupação mesmo efetiva de que essa pessoa não está bem. E o gestor, ele vai intervir de que forma? Ele pode chamar para conversar de um modo muito sensível e encaminhar para os serviços disponíveis especializados. Não vai ele fazer essa intervenção, porque essa intervenção requer profissionais especializados, tanto da psicologia quanto da psiquiatria e da medicina ocupacional de um modo geral. Muito bacana, professora. Obrigado por essas palavras iniciais. Eu acho que é de suma importância a sua voz aqui para elucidar algumas questões. E você, como profissional da área de saúde mental, né? A minha próxima pergunta tem a ver com a psicologia. Como a psicologia e a gestão de pessoas atuam para amenizar o sofrimento do trabalhador? Qual é o papel das lideranças organizacionais para mitigar problemas de saúde mental desses profissionais? Nunca na história a psicologia foi tão acionada dentro das organizações, por conta, basicamente, dos quadros e das estatísticas de adoecimento mental no trabalho. Que isso é decorrente da própria função que o indivíduo exerce, como o caso do burnout, que é uma doença decorrente da função exercida.
Então, desse modo, tanto a psicologia quanto os próprios gestores, eles podem fazer muito, há muito que ser feito. Então, vou começar com a psicologia. A psicologia, ela oferta uma escuta qualitativa, uma escuta especializada, não só no entendimento e na triagem, mas também no destino de como vai ser feito esse processo pode ser de um tratamento ou pode ser de um simples acolhimento ali, caso seja uma situação isolada. Então, de um modo geral, a psicologia hoje ela está dentro das empresas, ela está dentro do RH, o RH tem usado os serviços da psicologia, desde processos mais antigos, como, por exemplo, como fazer um processo seletivo humanizado, como fazer um processo seletivo que já não traga ali toda aquela carga muito difícil, né, para o trabalhador, muito antes dele entrar na empresa. Então, o trabalho é um trabalho de prevenção sempre. E os gestores, quais são aí, então, os grandes papéis, né? Qual é o grande papel do gestor e da gestora? É realmente, primeiro, ter uma liderança humanizada, respeitosa, empática, e que entenda que está trabalhando com seres humanos e não com máquinas. E que as metas, elas precisam ser pensadas dentro de um processo de realidade, e não metas cada vez mais intransponíveis e que vão gerar e adicionar camadas de estresse e desgaste e gerar uma sensação de frustração, inadequação e, muitas vezes, levando a processo de suicídio. Então, é um tema que também culmina de um modo muito grave na epidemia que nós temos de suicídio hoje no Brasil. Pois é, muita gente atentando contra a própria vida, né, professora? Eu quero trazer à baila aqui alguns dados que a gente colheu para construir esse roteiro aqui, professor, esse episódio. Dados da Organização Mundial da Saúde demonstram que em 2019, em todo o mundo, 301 milhões de pessoas conviveram com ansiedade e 208 milhões com depressão. De acordo com o mapeamento global de saúde mental feito pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior prevalência de ansiedade, com 9,3% da população sofrendo do transtorno. Já o relatório anual do Estado Mental do Mundo, encomendado pela Sapien Labs, divulgado em março de 2023, mostra que o Brasil ocupou o terceiro pior índice de saúde mental em um ranking que contou com 64 países, ficando abaixo apenas da África do Sul e do Reino Unido. Segundo o estudo, 33,5% dos brasileiros, ou seja, uma a cada 3 pessoas, relataram diversos sintomas relacionados a transtornos mentais. A gente sabe que o debate sobre a saúde mental foi ampliado e se tornou pauta em diversos setores da sociedade. Mas o mundo do trabalho tem suas singularidades e é marcado por exigências de alta produtividade, como a senhora já falou aí, eficiência, desempenho e uso de habilidades técnicas. No setor terciário, a gente vê uma ampliação da informalidade e ausência de direitos trabalhistas que, ironicamente, são associados ao ônus do empreendedorismo. Sabendo disso tudo, professora, a minha pergunta é: por que há muitos profissionais que não falam, não se abrem sobre a sua saúde mental? Porque, vou direto ao ponto, porque o ambiente de trabalho, na maior parte das vezes, é extremamente aversivo a qualquer conversa de fragilidade, que possa demonstrar alguma fragilidade. Então, a pessoa, ela chega e ela já fica com muito medo de expressar que está em adoecimento, que está em condição de dificuldade. Então, isso já retrai. Nós deveríamos pensar o contrário, como transformar os ambientes de trabalho em ambientes propícios para o desenvolvimento do talento humano, onde as pessoas pudessem dar o melhor de si em termos de produção humana, de capacidade humana, e não somente em mera produtividade. Então, veja bem, o que acontece aí é que, muitas vezes, quando o trabalhador chega para pedir ajuda à organização, à empresa, muitas vezes ele é acolhido, mas na primeira oportunidade é desligado. Então, é um quadro muito difícil, né? A saúde mental ainda é carregada de uma série de tabus, ainda é carregada de uma série de estigmas. Então, é um assunto que agora,
pós-pandemia, nós estamos começando a falar abertamente. Por exemplo, um podcast como esse, a possibilidade da gente debater sensivelmente um tema tão difícil. Então, eu acho que a nossa jornada só está começando. Ela só está começando porque os quadros tendem a agravar cada vez mais. Que jornada dura, hein? Que Sim. jornada dura. Jornada dura, árdua. Duríssimo. Sim. Ô, professora, e do ponto de vista das políticas públicas, o que a gente pode fazer para mitigar questões ligadas à saúde mental no trabalho, promovendo assim um espaço laboral mais sadio? Precisa porque assim, o Brasil ele tem uma boa política de saúde do trabalhador. Ele construiu equipamentos, construiu todo um sistema interessantíssimo, que é do SUS, né, ligado ao SUS, é um sistema SUS. No entanto, o que acontece é que durante alguns anos isso foi sucateado. Então, basicamente, hoje, os equipamentos que têm como destino atender a saúde do trabalhador, alguns estão desarticulados, outros estão começando a ter um trabalho em cima, começando a retomar trabalhos que anteriormente já foram frutíferos. Então, há que se apostar muito na saúde do trabalhador, preventivamente, mas também trabalhar com o que já está afetado, né? Ou seja, um sistema mesmo curativo, ali, um sistema de ajuda àquela pessoa que está em acometimento de saúde mental. Legal, legal. Professora, obrigado de novo por sua fala, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, professora, sobre gênero, tá? Como é que a gente relaciona transtornos mentais no trabalho e o gênero? O que acomete mais os homens? O que acomete mais as mulheres? A gente sabe que são cargas simbólicas e de trabalho distintas, né? Distintas. Muito interessante essa pergunta, porque essa pergunta faz com que a gente pense em algumas questões. Por exemplo, os homens são cerca de 75% das tentativas do suicídio em si. Então, os homens apresentam uma maior vulnerabilidade ao suicídio, por N questões. Uma delas, como hipótese, é que essa questão da masculinidade tóxica muitas vezes impõe ao homem uma dificuldade enorme de entrar em contato com conteúdos emocionais, conteúdos ligados à saúde mental. Então, essa é uma hipótese importante que muitos pesquisadores vêm desvendando isso, porque é um enigma, enfim, mas já tem muitos estudos sobre esses motivos, né? Tem a questão do alcoolismo, tem uma série de desdobramentos. Com relação ao gênero em si, e aí a gente pode falar de vários gêneros, a gente pode falar, por exemplo, da questão da mulher, como a mulher ela paga uma espécie de taxa pelo fato de ser mulher para permanecer em cargos de liderança. Quando se trata de uma mulher negra, por exemplo, em cargos de alta gestão, essa taxa a gente chama grosseiramente de imposto da diversidade, que é o trabalho invisível e não remunerado, que essa mulher é obrigada a impactar, pegar para si, para garantir a permanência naquele posto de trabalho, onde muitas vezes ganha até 27% a menos do que um homem no mesmo posto e que não tem todas essas camadas de trabalho extra não remunerado. E nós temos também as mulheres trans, que são também uma camada bastante invisibilizada, bastante estigmatizada e com muita dificuldade aí de navegar nos postos de gestão, por exemplo, nos postos com um pouco mais de liderança e tudo mais. Então, nós temos um espectro enorme de vulnerabilidades conforme você vai trabalhando e aprofundando na noção de gênero. Então, não são só homens e mulheres, você tem aí questões, por exemplo, do próprio homem trans, né? A gente falou das mulheres trans, tem um homem trans também, que é uma outra questão. Os corpos que não são heteronormativos são corpos que sofrem violências no ambiente de trabalho e que são muito mais vulnerabilizados e sofrem toda sorte de bullying, de outros tipos de violências organizacionais e que muitas vezes no ambiente de trabalho isso é mascarado
para que não fique evidenciado e muitas vezes a pessoa não tem como fazer uma denúncia, né, de assédio moral, assédio sexual, etc. Então é um quadro assim que a gente olha e observa que são muitas demandas e que precisamos atuar em cima, precisamos atuar. E aí a gente fala, as políticas públicas, sim, mas há uma responsabilização enorme das corporações. Na nossa cultura brasileira, nós não costumamos cobrar responsabilidade das corporações. Nós somos bastante, assim, condescendentes com as empresas. Não deveríamos ser, não devemos ser. Por quê? As organizações têm sua responsabilidade, sua parcela de ação dentro de um programa muito mais amplo e consistente, preventivo, de promoção da saúde mental. Quer ver um exemplo? Trabalhe com a diminuição do assédio moral. Mantenha, eu estou falando aí diretamente também para o empresário e a empresária, mantenha suas políticas de compliance muito bem delimitadas e com o acesso fácil e garantido e ético do funcionário e da funcionária como um canal aí de pedido de ajuda, de denúncia, etc. Então, não podemos achar que somente a parte governamental conseguirá dar conta, até porque quem gera o estresse é o setor produtivo. Quem gera o estresse é o ambiente organizacional, então ele também tem que pagar essa fatura. Adorei toda a sua fala, adorei, do início ao fim. Professora, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Minha última pergunta, a senhora falou em corporações e a sua responsabilidade. A minha próxima pergunta, a derradeira pergunta é: como a gente está entregando as organizações para a próxima geração de trabalhadores? Os problemas mentais presentes no espaço de trabalho de agora serão os mesmos no futuro próximo? Se nada for feito, se nenhuma discussão for feita, eu acredito e, assim, tudo indica, né, que piorará. Porque nós vamos ter um outro fator aí, como eu falei no início, que é uma questão ligada a um termo chamado transhumanos, né, que são esses dispositivos tecnológicos, essas inteligências artificiais, dispositivos e tecnologia que serão adicionados à cognição humana para aumentar a capacidade humana de responder a uma demanda de trabalho. Então, exemplo, eu posso, como funcionária, como trabalhadora hoje, tenho aqui meu conjunto de habilidades, competências e aptitudes, minhas competências em geral. No entanto, com a aquisição, né, da tecnologia, implantes de Neuralink e outras coisas, né, e outros, estou nem falando tanto de implante, mas de inteligência artificial mesmo, a minha capacidade cognitiva vai aumentar. Isso vai fazer com que a desigualdade social entre aquele que pode adquirir, ter acesso a essa cognição de externa, né, tecnológica de IA, que vai aumentar a capacidade dessa pessoa de performar no mundo do trabalho, isso vai ser algo muito grave. Eu não estou falando de algo do futuro, eu estou falando de em 2 anos você já vai ter o seu colega de trabalho, vai ser um IA. Então, como é que você vai conviver e como é que você vai lidar com isso? Nesse sentido, assim, eu vejo um futuro muito difícil. E vejo um futuro difícil porque as mazelas humanas não estão sendo trabalhadas, o mundo não está um lugar muito, muito fácil de viver. Por isso que as distopias, elas se proliferam tanto. Porque o jovem hoje, se você pegar uma chamada geração Z, né, você pega um jovem hoje, aí entrando na universidade esse ano, 17, 18 anos, você pergunta para ele, o que você espera do futuro? E ele pergunta, que futuro? Então, não estamos deixando organizações mais amenas e mais agradáveis e com clima organizacional bom, nem uma democracia organizacional, né, e lideranças preparadas para esse futuro dessa jovem de 17 anos. Professora, veja, eu tinha feito um roteiro, mas o seu assunto, ele é tão instigante, e em cima da sua fala, eu queria fazer uma derradeira pergunta. Pode ser? Claro, estou à disposição. Veja, na verdade é um conjunto de perguntas, tá?
Eu tenho conversado com muita gente da área de tecnologia, porque o nosso assunto ele também flerta com esses professores que estão, e a ciência traz esse conjunto de tecnologias para fora, e é natural que a gente discuta. Sim. Né? E o meu mestrado ele foi em administração, sobretudo na área de liderança. Liderança criativa. Tá? É o tema que eu trabalho também. Então... Pois é, e eu estou falando com uma psicóloga, uma pessoa especializada na área de gestão de pessoas e também na área da saúde mental. Professora, eu queria lhe perguntar, a gente está tendo uma crise generalizada de lideranças, professora, aquelas pessoas responsáveis, sim, por assumir responsabilidades de forma organizada, de forma a assumir o risco da organização e levar as pessoas para atingir os objetivos que a organização pede que tenha de forma humanizada, professora? Exato, você conseguiu concentrar, você já respondeu a sua pergunta na elaboração dela. Exato, você como estudioso da liderança, você sabe que há de fato essa crise na liderança. Crise no preparo das gerações, crise na liderança atual, que realmente assim muitas vezes tem dificuldade de sentar numa cadeira de gestão e absorver as responsabilidades dessa cadeira. Então, são questões não de hard skills, nós não estamos falando da capacidade dessa pessoa adquirir uma série de idiomas, tecnologia, ser letrado do ponto de vista tecnológico. Nós estamos falando que está muito difícil você preparar do ponto de vista da maturidade emocional, o acompanhamento das skills que são necessárias para a liderança com as skills que são necessárias, com as soft skills ou com essas grandes habilidades emocionais, socioemocionais, que vão dar todo o suporte para a pessoa lidar com gestão de risco, tomada de decisão, com suporte para o time, que é toda essa questão, como é que você vai dar um suporte para um time que está ali prestes a fazer uma layoff, por exemplo, que vai passar por um processo de fusão, que vai passar ali por um processo de mudança organizacional mais pesado. Então, são grandes temas hoje que circulam dentro do campo de RH e que o gestor precisa estar atento e muitas vezes o tempo não é favorável para conseguir maturar essas skills para conseguir dar esse suporte que o time precisa. Então, eu fico muito preocupada com isso e eu acho que é um dos temas mais importantes agora como preparar essa liderança e como trabalhar a saúde mental dessa liderança. Nós estamos realizando pesquisas nesse sentido, assim, alguns estudantes espalhados fazendo pesquisas mesmo para tentar entender quais são essas possibilidades, o que podemos fazer. Quais estratégias utilizar. Então, sim, você está aí com um desafio enorme, as empresas estão sofrendo com isso, porque muitas vezes seleciona um jovem que performa incrivelmente numa seleção, numa entrevista, num processo com mais de 1.000 pessoas na concorrência, sai muito bem e não segura a cadeira. O que acontece aí? Desiste muitas vezes, ou muitas vezes tem ali, começa a trabalhar e percebe que não tem ali todo o preparo emocional necessário para lidar com os desafios diários que aquela cadeira exige. Professora, arretado, como dizem em Recife, arretado, né? Esse episódio, a sua fala. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui hoje, abrilhantando esse maravilhoso programa. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a professora doutora Mirthe Cruz, da Chapada Diamantina, da Bahia para o mundo, docente da PUC de São Paulo. Professora Mirthe, muito obrigado por sua participação aqui em nosso podcast. Quem quiser trocar ideias com a senhora, como encontrá-la? E mais uma vez, gratidão, 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 professora. Eu estou no LinkedIn, né? Meu LinkedIn é Mirthe Cruz mesmo, Mirthe com Y, Mirthe Cruz. Estou lá com muita vontade de interagir com as pessoas, estou à disposição, né? Você mesmo viu, me contatou lá, vamos embora. Adoro desafios e como uma boa baiana, a gente gosta de estar aí dialogando, a gente gosta de gente, né? Nosso negócio é gente. Maravilha, obrigado, professora. Saudade da Bahia, né? E que a senhora ainda tenha mais sucesso e possa levar sua voz pulsante, potente, magistral
para muito mais pessoas, né? Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.